Boa noite. Então, boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus por ter trazido nós aqui para mais uma vez, render culto a Ele, e que nós possamos sair daqui edificados na palavra dele. Romanos capítulo 11 e a partir do versículo 19. Romanos 11, 19. Quarta-feira passada não estudamos isso, mas hoje vamos estudar. E que Deus nos abençoe, aceita o nosso louvor, e de acordo com a vontade dele mesmo, nós possamos cantar. Pedimos em favor daqueles que não vieram, que ele está trabalhando, inclusive a Mancássia. Pedimos em favor de toda a família, nossa família, de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, nossos irmãos em Cristo, as igrejas que no dia de hoje, nesse momento, talvez esteja cultuando a Deus no local onde Deus colocou elas, as de perto, as de longe. E nós aqui agora iniciamos. Vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais este momento que tu nos está concedendo, Senhor. Pedimos a ti em favor deste culto, a favor de cada um que está aqui, em favor dos hinos, em favor da mensagem, nos dê sabedoria, principalmente a mim, Senhor. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando, ou aqueles que vão vir ainda. Pedimos em favor das igrejas, Senhor, que reúnem nos seus locais, que tu colocaste. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, que estão em fraqueza. Pedimos em favor dos governantes, dos homens que governam nação, estado, municípios, que tu nos ajude, e nós também, por Jesus Cristo que nós pedimos, e por Ele nós agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Trezentos e 49. Oh,
E esse mosquitinho mais sim, né? Para cantar, é difícil. Aí eu não ia aqui, eu. 300 ou 200? 300, 22. Eu dei um lasco no carro. Lá no carro, lá eu esqueci. Eu não tenho aqui, não tenho aqui, lá no carro tem. Três, dois, dois. Qual? 362. Sexta-feira que de novo, não falei, lá aconteceu. Eu esqueci só no final, não tem sexta-feira, você não vem aqui. Grupo, não é mais? Não tem? 362. Isso aqui é aqui. Aqui. Eu sei aqui. Semana que vem, né, Marcos? O Popó já percebeu, não tinha entendido, né? Não, entendi. 362.
Bem, irmãos, então, abrem vossa Bíblia, Romanos, capítulo 11, versículo 20. Versículo 19. Vamos ler. Todos acharam? Muita coisa na garganta, mas está atrapalhando, está raspando. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. 21. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Amém? Então vamos. A mosquita está difícil. Então aqui no versículo 19, ele disse, dirá pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então aqui ele está falando sobre a relação entre Israel e os gentios, o apóstolo Paulo, no plano da salvação de Deus. O plano da salvação de Deus é para todos. Não tem raça, não tem status, não tem grande, não tem pequeno. Todos. Cristo morreu por todos. Agora, é importante lembrar que tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Judeus, todos sabemos, o povo de Israel, são os judeus, o povo lá. E tem muito esparramado pelo mundo. Gentio de estrangeiros, somos nós. Então, tanto um como o outro. Então ele está falando. É importante lembrar isso. Que tanto um como o outro. Tanto o rico como o pobre. Tanto o religioso como o não religioso. Tanto aquele marginal ou não marginal. O plano da salvação é para todos. Essas penitenciárias, cadê? Toda cheia. Lá no Rio de Janeiro eu vi hoje a notícia que do país onde foi todos os presos lá para lá, né? De Brasília, sei lá onde lá. É o que está mais lotado, tudo por conta da federal. Então todos eles podem ser salvos lá onde estiver, aceitando Jesus Cristo. Agora, ouvi gente dizer que a pessoa que foi ruim não tem perdão. Não tem perdão é para ninguém, se não aceitar Jesus Cristo, pode ser o mais bom que seja. E nós fizemos um estudo bom lá no Filhinho. O nome dele é Hermínio, né, o nome dele. Com a Maria. Visitamos lá e fiquei um tempo lá conversando muito, depois estudo, depois. Foi muito bom. E fica sempre as portas abertas para nós voltar. Eu falei que a salvação é para todos. É para todos. Mas nem todos querem. Eles querem de uma maneira que agrada, do jeito deles, dos homens. Ambos os grupos são igualmente dependentes da graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Sempre a fé em Jesus Cristo.
Não é fé em obras humanas. Fé na obra redentora de Jesus Cristo que ele fez na cruz. Não é fé em religião. Não é fé em igreja. Não é fé em alguém. Não é fé na mãe de Jesus. Maria foi mãe de Jesus aqui na terra. Jesus não tem mãe. Ele não tem mãe. Ele é Deus. Deus não tem mãe. Deus homem. Ela foi mãe aqui no nascimento. Ele como homem aqui para poder. Como foi a barriga de aluguel. Já ouviu falar então o Espírito Santo? Não teve relação com José porque filho de homem. Aí ele seria pecador. Jesus não foi gerado nem do sangue de Maria, da mãe, nem do pai. É um milagre. Ou ele nasceu, ela continuou sendo virgem. É isso que é interessante. Depois ela era desposada com José, aí se uniu, aí tiveram filhos. Aí ele fala no 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Então, ele está falando para eles lá, pela incredulidade eles não creram em Jesus, eles foram quebrados, foram cortados. E tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então aí ele falou para os dois grupos. Agora os gentios, a igreja, nós que estamos em pé. Então quem está em pé, irmão, agradece a Deus e ora para que não caia. Ele fala, não fique ensoberbecido, fique orgulhoso pela igreja, por Jesus ter estabelecido, fundado a igreja. Então, vocês estão em pé pela fé, e nós estamos pela fé. Ninguém está em pé pelas obras, por as obras da carne, por algo que nós fazemos, ninguém tem salvação por isso. Nós estamos em pé, nós estamos em Cristo Jesus pela fé. O que nós vamos fazer aqui? É pela fé. Na outra versão diz é verdade. Ela fala, está bem, essa outra, né? Essa aqui vale a verdade. Eles foram cortados por causa da incredulidade. Se eles não fossem incrédulos, aceitassem, não era cortado. Jesus veio por lá, ia estabelecer com ele, eles que eram incumbidos levaram o evangelho aos gentios, ao mundo todo. Falei, tu está firme pela fé. Aí já falou para outro grupo. Mesma coisa que Jesus vai falar para os discípulos, vocês estão em pé pela fé. Mas não se orgulhe, não tem orgulho. Falando para ele, falando para a igreja. Mas teme. A incredulidade deles com respeito a Jesus Cristo e a morte dele na cruz. A incredulidade deles, Jesus se entregou e passou para a igreja. A igreja tem esse privilégio, irmãos. A igreja, olha quanto que é importante, a igreja de Cristo. Jesus estabeleceu a igreja dele. Em cada lugar tem a igreja de Cristo pregando essa verdade. Temos nós aqui, em todo lugar tem. Quase toda a cidade. A gente lembra em todas as cidades que tem a igreja. Tem lá em Pereira Barreto, tem lá em Sul de Benusto, tem lá em Três Lagoas, tem em São Paulo, tem em todo lugar. Tem na Uvilândia, tem em Duartina, e tem no estado do Paraná, todos os estados. E tem lá fora nos estrangeiros. A igreja de Cristo, ela está em todo lugar e pregando a mesma fé que nós estamos pregando. É fácil de notar. E com essa live aí, que vai longe. Uns vê dos outros. Uns curtem do outro. Vai longe. Então ele fala, e se ela se manter em sua posição, falando para a igreja, porque a Cristo morreu na cruz, a credulidade deles, com respeito a Jesus Cristo, passou para a igreja. Agora, se a igreja manter em sua posição presente, pela fé, do jeito que saiu de lá, é hoje,
Até hoje e até agora. Tem que manter firme. A igreja somos nós. Nós devemos manter firme, deixar que nada deste mundo abala a nossa fé em Jesus Cristo. Tem a mesma fé quase de Jó, que ninguém tem. Jó, tudo que ele passou, os problemas que ele passou, a dificuldade e doença, Satanás, o diabo, não conseguiu te fazer que ele perdesse a fé e a fidelidade do Senhor. Deus. Note bem. Deus permitiu, autorizou ele entrar na vida de Jó, e sem Jó, Jó não sabia de nada, o que estava se passando. De uma hora para outra, entra naquela situação tão difícil, e cada vez pior, dia pior, perdendo amigos, perdendo família, perdendo os bens materiais, perdendo tudo, perdendo a saúde e indo para a morte. E não sabia do trato que Satanás com Deus, o inimigo. E Deus conhecia, não toque na vida dele. Deus sabia que Satanás, o diabo, ele via Jó, estava rico daquele jeito, temia Deus, é porque só tinha bênção. Ele falou, tira as bênçãos dele para ver se ele vai continuar sendo fiel. E Deus conhecia, ele conhece. Pode entrar na vida dele, mas só que não toque na vida dele, na alma dele. O resto? Então, nós não devemos deixar que ele toque na nossa vida e tirar a nossa fé. Fazer que nós desanimamos dessa caminhada espiritual, seguindo a Cristo. Então, irmão, até agora, não por nosso próprio mérito, ele nos sustenta em Cristo Jesus. Deus não está nos sustentando, a igreja em seu Filho. Nós não vamos entristecer. Aquele que afasta, não quer seguir, fique. Vamos, que foi pouco, vamos em frente, seguindo a Jesus Cristo. Mas ela, falando da igreja, se não manter firme nele, ela pode morrer. A igreja local, por exemplo, essa aqui pode morrer, mas a igreja de Cristo continua em outro lugar. Não é que morre assim, a igreja aqui morre em todo lugar. Uns lugares ela vai ficar, continua. Então, porque as igrejas dele estão espalhadas nos seus locais. Versículo 21 vai falar. As igrejas de Cristo estão espalhadas. Jesus falou para as igrejas, deixou pronto. De uma igreja sai outra. É assim, 21 aqui em Romanos 11. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Então ele disse, Deus não poupou os naturais dele, o povo dele, que é o povo judeu, ele não poupou. Ele não vai poupar nós também. Ele não vai poupar a igreja se a igreja abusar, se a igreja sair fora do caminho. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são eles os ramos naturais, também não poupará a ti, está dizendo. Irmãos, os ramos naturais são os judeus. Se nós, como igreja, estamos firmes, é pela fé nele. Ele disse, não te glorie, nós não devemos gloriar de ninguém. A nossa igreja, nós não podemos cair nessa falha, irmão, de achar que nós é melhor do que os outros, que as outras. Nós devemos ser humildes, reconhecer e respeitar o pensamento de cada um. Respeitar as pessoas. Se as pessoas estão seguindo, eles creem naquilo ali, então pronto. Nós não podemos dizer que nós somos melhores. Nós não temos mérito. Nós sabemos que nós estamos no caminho certo, que é Jesus. Mas só que nós não vamos se orgulhar por causa disso. Olha o 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Para os que caíram, severidade. Para aqueles que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade. Então, ele é severo para aquele que cai. Deus
não dá moleza, vamos dizer assim, na nossa língua. Aquele que caiu tem a severidade, ele vai pagar caro. Se ele é fiel, é um salvo, ele não vai perder a salvação, mas o Satanás, ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque ele caiu, ele abusou. Então, agora, mas para nós, benignidade, se permanecerem na sua benignidade. Está falando aqui, o versículo 22. De outra maneira, também tu serás cortado. Ele pode querer cortar do ramo, da videira. Corta nós. Aí é uma igreja morta, pode continuar. Mas é uma igreja morta. Não tem o Espírito Santo como candeeiro. Né? Pode ter o Espírito Santo habitando, é individual. Mas a igreja tem um conjunto, em coletiva, tem o Espírito Santo candeeiro. Que nós seguimos. Por que que é? Sabe dizer uma diferença da igreja local? Quando vai fazer voto, né, voto é a maioria. Agora, se o pastor, o líder, ele põe uma regra e não leva a voto, vamos fazer assim, então, ou tiver uma matriz, uma sede em qualquer lugar, se seguir outra, então não é Cristo que é o cabeça da igreja. Então ele fala, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Devemos falar para nós, considera, analise bem, pense bem na bondade de Deus e na severidade de Deus. Deus é bom, mas ele é justiceiro, ele é severo também. Ele é benigno, mas tem a parte também que Deus é severo para com o pecado, com o marginal. Severidade para com os que caíram, foram severidade para os que caíram, ele foi severo. Separou, cortou. Mas para contigo, falando para a igreja, bondade de Deus, se permanecerem nessa bondade, na bondade dele. Do contrário, também tu será cortado. Nós não devemos, irmão, confundir a bondade de Deus com a permissão. Às vezes Deus permite algo que aconteça de ruim para nós, mas ele é bom, ele é misericordioso, ele é amor. Deus é amor, não é porque que Deus é amor, ele não pode permitir algo mal. Ele não permitiu aquilo com Jó, que é um estrago mais. Se for olhar isso hoje na vida de uma pessoa, não tem como você imaginar. Mas Deus é misericordioso, ele é bondoso. Então, quando ele permite, ele permite. Ele permite algo, ou é da vontade dele, ou não é da vontade dele. Nós não podemos ficar alegres se nós estamos fazendo alguma coisa desafinada das Escrituras, e Deus está permitindo, então Deus está da vontade dele. Não. É contrário a ele, mas ele permite. Agora fala do julgamento que veio sobre Israel, que são o povo escolhido de Deus. Isso não quer dizer que não somos também escolhidos, sim, diferente deles. Nós fomos escolhidos, mas não do mesmo que Israel, o povo judeu, a nação foi escolhida. Diferente. Ele foi um povo que Deus, Jesus veio para o que era seu, era o povo dele, era a nação dele, para lá. Mas nós fomos escolhidos também de outra forma, desde antes da fundação do mundo. Nós somos elegidos em Cristo. A continuação da benignidade de Deus pertence à fé persistente, com obediência permanente. Não adianta, né, obedecer agora e depois desobedecer. Nós devemos procurar viver obedecendo a Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, é um ponto que perde. Não da salvação, na recompensa, na bênção, etc. Ao 23. E também eles, se não permanecerem
na incredulidade serão enxertados, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. A outra versão. E mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. A incredulidade deles terminará quando? Na segunda vinda de Cristo. Serão enxertados novamente. Porque Deus já sabe que eles vão se arrepender. Eles não vão permanecer como nação até a morte, acabar a nação, passar a grande tribulação, o anticristo acabar com tudo eles. Não vai ficar um remanescente que vão arrepender. Aí eles vão ser enxertados novamente. E Deus vai trabalhar com eles. Falam novamente. No final deste mundo, aí entra para o milênio. O salvo com o corpo glorificado e eles com os corpos naturais. Muitos vai entrar com corpos naturais, do jeito que nós estamos aqui. Para produzir, aumentar a família no reino milenar. 24. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Refere-se, falando do mundo gentil, e neste caso a igreja, no falso. Israel será no final devolvida para Israel, vai ser devolvida. Ele vai evangelizar, ela vai evangelizar o mundo como foi planejado no princípio, a Israel, o povo judeu. E isso então ocorrerá antes do reino vindouro, antes do reino milenar. Lá em Isaías, capítulo 66, versículo 19, disse assim, ó: E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei para, um aço aqui com classe para trás, para as nações, a Tarsis, Pul, Elude, flecheiros, e Tubal, olha que era o nome de cidade, e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, a ti e anunciaram a minha glória entre os gentios. O verdadeiro Israel falhou, mas o plano de Deus não falha, não falhou e não falha o plano de Deus. O nosso plano falha, irmãos. Às vezes você faz um plano, depois falha, você não cumpre ele. Quantas pessoas que faz plano ou faz promessa, falha, não cumpre, não consegue. Mas o plano de Deus não falha. O plano de Deus da salvação não falhou e não falha. Porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, é perfeito. Ele é perfeito, então é por isso que o plano não falha. Se o plano da salvação fosse por nossos esforços, falhava. Porque você não ia ser perfeito. Não ia. Peca a todo momento. Agora o versículo 25 de Romanos, capítulo 11. Por quê? Não quero, irmãos, que ignorei este segredo. Abre um parêntese. Para que não sejais sábios em vós mesmos. Fecha o parêntese. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até a plenitude.
a não ser estritamente pela graça de Deus e mérito. Tudo pela graça de Deus. O mérito é de Deus em Cristo Jesus. O mérito não é nosso, do qual Paulo fala aqui referindo-se à igreja. A igreja não tem mérito. A igreja, ela deve a Deus de honrá-lo, de servi-lo, de louvá-lo sempre. A igreja sempre é isso. E Deus não cobra, irmãos. Deus quer que nós façamos por amor. Deus não exige nós. Nós não estamos debaixo de uma lei. Deus deixou nós livre. Ele quer que serve Ele com livre, com amor. A não ser estritamente pela graça de Deus. É o mérito do qual Paulo fala aqui, isso. De fato, a idade do tempo, irmãos, o aniversário da igreja está agora mesmo para completar na segunda vinda de Cristo. A idade, o tempo da idade da igreja está para se completar. Ou o aniversário está para completar na segunda vinda de Cristo. 26. E assim todo Israel será salvo. Está falando aqui, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então Israel como nação ainda não foi salvo. Tem judeus salvos, deve ter bastante, tem lá. Mas como nação, ainda não. Quando Cristo Jesus aparecer nos ares dos céus, então Israel aceitará Ele e será salvo, como está escrito em Isaías 59, 20 e 21, que nós vamos ler agora. Então, quando Jesus aparecer, olha aqui, ó, 20 de Isaías 59, e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Jacó era o nome antes de Israel, era Jacó. Depois passou para ser na luta com o anjo. Eu não lembro bem para explicar a história, tem que voltar lá e ler, né? Eu já estudei, mas eu esqueço. Na luta, pense bem, Jacó lutando com o anjo. Deve ser que o anjo deve estar encarnado, não sei como é que ele foi invisível, não lembro isso. Mas lutando, ele perdeu na luta. Aí o que o anjo fez? Lutando. Pá! Deixou ele manco de uma coxa. Mesma coisa que dá um jogador um chute lá, perdeu, tomou uma calçada ali. Aí ele ficou, espanhol fala corro, manco, né? Corro. Espanhol é engraçado, né? Corro. Manco, ele ficou manco, aleijou ele uma perna. E ficou trapaceiro também, né? Meio roliço. Até o pastor Antônio me chamava, quando eu estava uns tempos lá com assadura, então um dia eu ia chegando mancando, né? Ou dor na perna, não sei. Foi, vem Jacó lá, né? Interessante. Agora, o 21 fala: quanto a mim, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. Sempre é o Senhor que diz: o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Quando vier o libertador, que é Jesus Cristo, ele fala aqui, aliança, que vai fazer aliança. O libertador, que é Jesus Cristo, vai libertar de Israel do anticristo. Isso é no final. É nesse mundo ainda que vai acontecer no final. Nós não sabemos se está longe, está perto. Eu já vi alguém falar um estudo para o bom, mas só esqueci, preciso notar ele. Eu escrevi, está parado, postou outro lugar. Que não vai construir o templo lá. Então a gente aprendeu assim, estudando assim, precisa estudar mais aqui lá para depois falar, né? Para ver bem como é que
O que essa pessoa pensa sobre isso? Então, irmãos, é importante a gente saber isso, que o anticristo, ele vai vir na grande tribulação. No começo da grande tribulação, ele vem como um bom homem, porque é um homem, é um governo, o anticristo. Então ele vem, ele tem a fé dele, tem a crença dele, ele vai prometer paz. Paz. Vai ser um... Não vou falar o que eu vejo falar também, né, que já está meio encaminhado, né, pela política, né? Mas a gente não pode ter certeza, e prova, né? Deus é quem sabe. Está tudo é Deus. Tem muita especulação nesse meio, né? Mas vai caminhar. Aí que não vem paz. Passar 3 anos e meio, como a Bíblia disse, aí ele vai mostrar as garras de quem ele é. Ele vai romper o trato. Aí vai ter fome. Aí para ser ruim. Se a tua situação está ruim agora, vai piorar. Então, quando o período da ressurreição dos corpos dos cristãos, os que estiverem na tumba foram ressuscitados na segunda vinda. Olha, irmãos, isso aí é no final, é para entrar no milênio. E no começo os cristãos, a igreja vai passar para a grande tribulação. Não há pensar que apaziguar, animar que não vai passar, a igreja vai passar. Isso. Ela vai ser protegida, Deus vai sofrer, mas... Então, quando for ressuscitados, quando chegar nessa ressurreição, a segunda, então Israel aceitará ele e será salvo. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó a das impiedades. Então, aí que nós vamos ver. Se nós não estiver aqui, nós vamos assistir de lá. De onde estiver, nós vamos assistir. E bem, porque quem dorme mal fica é o corpo. Quem fica esquecido é na tumba, é material, é terreno, está aqui na terra. O corpo com os cérebros cessa. Mas o espírito não dorme, a alma não dorme. O espírito, onde ele estiver, ele está vendo. Assim como aquele rico lá de Lucas, ele viu Lázaro no seio de Abraão e conversou com Abraão. Lamentou lá, até hoje, você que foi só aquela cena lá, isso é eternamente. E ela lembrou da família que tinha aqui. Irmãos, é bom para o pai ter um irmão crente, cristão, como com Cristo, e lá ele está em paz. Ele olha, se ele vê a família dele, está no seu seio, tá bom. Versículo 27. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Uma promessa de Deus, irmão. Uma promessa dele, como ele se declarou, ele realizou na segunda vinda, vai ser na segunda vinda. Nós, irmãos, quando nós aceitamos, ele tirou o pecado nosso da condenação. Nós somos pecadores e nós pecamos. Mas o pecado da condenação do juízo de Deus, tirou. Nós não vamos passar pelo grande trono branco. Vamos passar para o tribunal de Cristo, para o acerto de conta. Mas o pecado, esse ele tirou, essa dívida. Graças a Deus, por causa de Cristo Jesus. Amém? Aí tu diz, Zacarias 13:1 diz assim, ó: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Naquele dia. Zacarias 13 disse isso. Então vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a Deus. Sexta-feira nós estamos aqui, se Deus permitir, e sábado nós vamos combinar direitinho com a igreja. O que a igreja se montou, pai, eu falo com o Marcos. Se a igreja apitar para não ir lá, porque amanhã, sexta-feira não vamos, porque quem viu foi no grupo, né? Porque eles suspendeu, porque não dá para nós ir. Nessa situação que ele vai sair, vai viajar, vai para Marília.
Então, nós vamos ver. Quero que nós vai para um grupo bom, que senão fica meio, né? Tá bom? Vamos sábado, domingo, nós conversamos. Como é que é, irmã? Não entendi nada. Difícil vai ser achar esse grupo bom. Mas não é só no nosso pai de pessoa, tá bom, não pode 2, 3 carros aí que dando a vamos, não. Bom que viesse aqui, que ia, né? Não pode ver. Então vamos louvar o Senhor aí. Para o hino. Engraçado, pegar mosquito para fazer. Pode ser, né? Quer dizer, mas se não passar já no cabelo, só tem que lavar e pensar e pôr aquele torneio assim, cabelo inteiro. Qual é o hino? Massa, então, deixa tudo. Muitos falam do perigo. 358, vocês estão pedindo, então vamos por 358, vocês estão. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fusão aqui já tá bom. De 7. Se passar é lucro. O montão não vou esforçar aí para ir, não. Vai dar um problema aí e tudo. Vou pedir para o irmão Paulo orar. Depois eu vou desligar aqui. Eu vou falar uma coisa. Depois que eu não quero falar no ar.
Ora, irmão Paulo. Senhor, mais uma vez, em sua presença, queremos dar graças pelo que temos trazido por aqui, por você conseguir nesse momento ouvir a palavra, que o Senhor possa nos abençoar cada um, que o Senhor possa nos livrar, do mal, principalmente o mal da natureza, que o Senhor possa livrar essa cidade, desse temporal que dá por aí. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, pelo pastor, pela nossa vida, pela nossa saúde. Pedimos pela culpa da Irlanda que o Senhor possa nos conceder a questão de lá, paz, entregar a palavra lá. Para o Senhor abençoe isso também. Abençoe a casa da manhã, a nossa família toda. E isso nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.